Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, gente, hoje nós vamos ter a nossa revisão de ciências, né? Da unidade 3 e da unidade 4. Vamos iniciar pela unidade 3, os biomas brasileiros. O que é um bioma, gente? O que a gente aprendeu sobre o que é um bioma? É um espaço geográfico com predominância de certas características climáticas, geográficas, de solo, de altitude, de fauna, de flora e outras mais, né? Os biomas, eles podem ser reconhecidos pela vegetação e pelos animais endêmicos, ou seja, aqueles que existem somente naquela região, né? Que vivem neles. Nós temos aqui no Brasil 6 tipos de biomas diferentes. São eles: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Campos Sulinos ou Pampas. Tá? Ele é distribuído pelo Brasil, esses biomas são distribuídos pelo Brasil. O maior deles, como a gente já sabe, é a Amazônia, e a gente vai ver isso agora. Amazônia, gente. A Amazônia é o bioma brasileiro mais extenso, que ocupa a região norte e parte da região nordeste e centro-oeste do país. Ele se estende por alguns países vizinhos. Então, a Amazônia ela não está somente concentrada aqui no Brasil. Ela se estende também a alguns países vizinhos próximos ao Brasil, que fazem fronteira, né? E mais daquela região norte. Ela também está localizada mais na região norte, porém também pega uma parte da região nordeste e um pedacinho da região centro-oeste, tá? O clima da Amazônia ele é quente e úmido. Lá na Amazônia se formam aquelas nuvens de chuva bem carregadas que também distribuem, são os rios flutuantes que a gente viu, né? Que distribuem água também para todo o nosso país, para toda a região do Brasil. O clima lá ele é quente e úmido, com muita chuva ao longo do ano. Chove praticamente todos os dias lá, gente. Por quê? Porque a umidade é muito grande. As plantas, elas soltam essa umidade também e junto com a quentura forma essa chuva, essa umidade, e aí praticamente todos os dias lá chove, tá? Em geral, os solos da Amazônia, eles são pobres em nutrientes. Eles só ficam... por que eles são férteis? Por que tem tantas árvores, tanta vegetação? Por quê? Porque esse solo, apesar dele ser pobre em nutrientes, ele é também enriquecido devido aos restos de plantas, restos de animais. E aí isso forma-se o adubo natural, né? E esse solo ele fica enriquecido, podendo dar sustentação para todas essas plantas. Só que originalmente, o solo mesmo, ele é pobre, ele não é rico em nutrientes, ele só tem essa extensa vegetação, muita diversidade. Por quê? Porque as plantas trazem esses nutrientes para ele, né? A queda constante das folhas e dos frutos ajudam nessa fertilidade. A Amazônia é considerada a maior reserva de biodiversidade do planeta. Ou seja, a biodiversidade da Amazônia ela é gigantesca, é considerada a maior do planeta. Então, a gente tem diversos tipos de plantas, diversos tipos de animais e por aí vai. A biodiversidade é muito grande na Amazônia. E o desmatamento é a principal ameaça desse bioma, gente. O que acontece? As queimadas, o desmatamento atrás das árvores, da madeira, o desmatamento para transformar em pasto, isso tudo é altamente prejudicial ao bioma, à Amazônia, né? Então, vocês podem observar, essa imagem aqui é uma imagem de uma região que foi desmatada. Aqui nós temos a Amazônia, ela é formada por muitos rios, ela é muito extensa em rios, extensa em vegetação, é muito rica, porém acaba sendo destruída devido ao desmatamento. Então a gente tem que lutar, né? Tem várias ONGs e vários setores do governo também que vão e dão esse sustento para a vegetação, para o nosso bioma brasileiro. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Pantanal, gente. O Pantanal ele é uma mistura. O Pantanal ocupa parte da região centro-oeste do Brasil e se estende a países vizinhos, também assim como a Amazônia. É uma área de transição de 3 biomas brasileiros, da Amazônia, da Mata Atlântica e do Cerrado.
Ele é uma mistura, um pouquinho de cada um, né? O clima do Pantanal é frio e seco no inverno e muito quente e chuvoso no verão. Quando a água dos rios ela extravasa os seus leitos, alagando grandes regiões e cobrindo parte da vegetação. No verão, tem muita chuva. E aí as águas do rio, elas alagam muito e aí alagam totalmente a terra. Vocês podem observar que tem muita água, né? Tem vários tipos de plantação e ele parece um mangue. Lembra um mangue porque tem muita água durante principalmente o verão. Há vários tipos de solo nesse bioma, né, o que possibilita uma vegetação diversificada. Ao mesmo tempo que tem árvores mais altas, temos árvores mais baixas, arbustos, alguns campos com gramídeas, grama, rasteiro e outras plantas. A gente também pode ver muitas plantas que estão adaptadas ao sistema alagado, né, que ali fica alagado durante muito tempo. Então a gente tem muita vegetação aquática nesse bioma também. A pesca comercial, o cultivo de soja, a criação de gado são algumas das atividades que ameaçam a preservação desse bioma. Por quê? Porque o cultivo da soja tem que desmatar o local para poder plantar a soja. A criação de gado tem que desmatar o local para poder fazer o pasto, né? E algumas atividades ameaçam bruscamente o Pantanal, né? E o Pantanal é riquíssimo, é muito rico e é também riquíssimo em diversidade de animais, plantas e tudo mais. Ele é a junção de 3 biomas brasileiros bem marcantes. Bom, agora um pouquinho da Mata Atlântica, gente. A Mata Atlântica é a vegetação que a gente vê principalmente também aqui no Rio de Janeiro. Eu coloquei até essa imagem, aqui vocês podem ver o Cristo Redentor, né, o Corcovado. O Rio de Janeiro, a vegetação dele é da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ocupa grande parte da região mais próxima à costa brasileira. Ela ocupa mais a região costeira, perto do mar, né? E um pouquinho para dentro, ali em Minas, São Paulo, um pouquinho ali naquela região, um pouquinho mais para dentro. Porém, a maior parte é na região costeira do Brasil. Em geral, o clima nesse bioma é bastante chuvoso e quente, mas na região sul e sudeste a temperatura diminui durante o inverno. O que acontece? No Nordeste, o clima é sempre muito quente o ano inteiro. Porque também temos ali, vocês já devem ter estudado isso em geografia, a linha do Equador, que é exatamente o meio da Terra, né? E aí ali a tendência do calor é um pouco maior. Conforme vai acontecendo, conforme vai descendo para o polo, próximo ao polo sul, essa temperatura ela vai diminuindo um pouco. E ali na região sul, na região sudeste, essa temperatura ela tem as estações bem marcadas, né? Não tanto no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um estado bem tropical, mas para São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, as estações são muito marcadinhas. É calor no verão, é frio no inverno, tem muita vegetação, a vegetação floresce muito na primavera, as estações são bem marcadinhas, né? Então, isso também é uma característica desse bioma. Grande parte da Mata Atlântica, ela se encontra também em regiões montanhosas. A gente pode observar que a Mata Atlântica, ela é sempre em regiões, sempre com muitas montanhas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê muitas montanhas, né? Então, e a gente também pode ver a predominância desse tipo de vegetação. Vocês podem ver também, quando a gente vai para Petrópolis, Teresópolis, a gente passa pelas serras. E ali a gente vê exatamente a Mata Atlântica formada. O solo costuma ser raso e pobre de nutrientes e minerais. A decomposição dos restos de vegetação fornece os nutrientes necessários desse bioma, tipo a Amazônia. O solo é pobre, porém, com a degradação, né, com a decomposição dos vegetais, da vegetação, de alguns animais, o solo ele passa a ter um pouquinho de riqueza. Porém, o solo em si ele também é pobre, que
que nem na Amazônia. A Mata Atlântica é importante para a purificação do ar, para a regularização do clima e para a proteção do solo e dos rios nas nascentes da região. Então a gente tem que preservar a Mata Atlântica, ela também é muito ameaçada devido ao desmatamento. Né? O desmatamento também acontece muito nessa região, principalmente aconteceu, a Mata Atlântica ela era muito maior, ela é muito menor hoje em dia, porque na costa brasileira é que ficam as maiores cidades, né? Onde fica grande parte da população do Brasil. E aí, o desmatamento para a construção de casas, de prédios, isso fez também com que destruísse uma parte desse bioma. E aí, o que a gente tem que preservar ainda, né, gente? A caatinga. Bom, a caatinga ela é mais presente no Nordeste brasileiro. Ela é um bioma exclusivo do Brasil. Somente no Brasil tem a caatinga, né? E ocupa grande parte dos estados do Nordeste. Ela também ocupa parte do norte de Minas e a região ali mais para o Nordeste e Minas também, norte da região Minas, próximo à Bahia. O clima da caatinga é quente e apresenta longos períodos de seca. A palavra caatinga é de origem tupi e significa mata branca. Por que mata branca, gente? Porque durante o período de seca, as plantas elas secam. E aí começa a ficar aqui, como vocês podem ver nessa imagem aqui, fica parecendo uma mata branca. Uma mata branca por quê? Porque não tem o verde. Porém, quando tem a época das chuvas, ela fica bem verdinha também. E o solo da caatinga é muito rico em minerais. O que plantar, se tiver água ali irrigando, vai crescer. Os seres vivos da caatinga são adaptados a sobreviver à falta de chuvas. Os animais em si, né, os seres vivos, as plantas, os animais, por isso que tem muitos cactos. Por quê? Porque elas se adaptaram a viver em períodos muito longos sem chuva. Então, a caatinga tem essa característica. Em alguns momentos também ela desertifica. O que é isso? Ela se torna meio que um deserto. Por quê? Porque a seca é tanta que desertificou aquele local. Tem as características parecidas com o deserto. O solo é rochoso em sua camada mais superficial e não consegue acumular a água das chuvas. Apesar disso, é rico em nutrientes e minerais. E nos poucos meses de chuva, as folhas verdes e as flores mudam a cor da paisagem. Vocês podem ver aqui, esse período aqui está sem chuva e aqui está com chuva. Nessa época aqui é a época das chuvas, vocês podem ver que é bem verdinho, né? Bem bonito. O cerrado. Vamos lá, a gente já está finalizando os nossos biomas brasileiros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cerrado. O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro. Ele fica localizado mais na região centro-oeste do país. E principalmente na parte central, exatamente o que eu acabei de falar, o centro-oeste, ali no centro do país mesmo, é que fica localizado mais esse bioma. Ele estende-se também para outras regiões. O clima nesse bioma apresenta duas estações bem marcadas, verão quente e chuvoso. Apesar de ser quente, tem muitas chuvas durante o verão. O inverno frio e seco. No inverno é bem frio e o clima a umidade é muito seca. Muitas pessoas têm até problemas respiratórios devido a essa falta de umidade, né? Dessa região, mais ali perto de Goiás, Brasília, as pessoas elas têm, às vezes, o nariz sangra. Por quê? Porque o clima da região é seco, né? Não tem tanta umidade naquela região. De modo geral, o solo do cerrado é profundo, permeável e apresenta pouca matéria orgânica. Já o subsolo conserva uma grande riqueza, diversos reservatórios de água doce. No subsolo do cerrado a gente encontra muitos reservatórios de água doce que abastecem, né, o nosso país. E principalmente ali a região central também. A vegetação do cerrado se caracteriza por plantas rasteiras e árvores baixas, de tronco retorcido, casca grossa e raízes bem profundas. Por que raízes profundas? Porque essas raízes precisam entrar bem na terra para poder conseguir a água, para poder crescer. A planta ela tem essa característica, ela se adaptou a esse tipo de ambiente, né? As plantas do cerrado são adaptadas às queimadas naturais que ocorrem no período da seca.
As queimadas naturais. Só que as queimadas que não são naturais, as queimadas que são feitas pelos seres humanos, ela não é esse bioma não é adaptado. As plantas, elas conseguem até um certo ponto se manter, sobreviver nas queimadas naturais. Só que a região, ela não consegue sobreviver quando essas queimadas são em excesso, né? Como acontece, infelizmente. Além das queimadas produzidas pelo ser humano, outra ameaça no Cerrado é a expansão, né, do desmatamento para a criação de grandes áreas de pastagens. O que acontece? Nessa região também tem muita criação de gado. E aí acontece as queimadas, o desmatamento, para que esse gado possa sobreviver, e também as plantações de soja, né? Para que esse gado possa pastar. E também temos as plantações de soja, que a soja hoje é uma das maiores, produz uma das maiores economias do Brasil, né? E os campos sulinos, gente? Chegamos aos campos sulinos, que a princípio é o último bioma que a gente vai falar, né? Os campos sulinos, eles também podem ser chamados de pampas. E eles ficam localizados na região, e fica localizado esse bioma na região sul do Brasil. Ele se estende aos países vizinhos, como Uruguai e Argentina. Esse bioma também é chamado de pampa, como eu havia falado. O clima dos campos sulinos é frio e úmido. As chuvas são regulares ao longo do ano, sem períodos marcados de secas. O solo é fértil, o que contribui para que a região seja muito procurada para a agricultura. Nos campos, a vegetação é rasteira, formada por gramíneas, arbustos e árvores. Atualmente, muitas áreas dos campos sulinos estão sendo degradadas pela ação humana. Grande parte desse bioma foi transformada em plantação ou pastagem. Lá tem muita plantação também de uva, porque também tem muita plantação para a produção do vinho, de suco de uva e etc. Também está extremamente ameaçado devido ao desmatamento. Então, vocês podem perceber que o desmatamento, ele ameaça a todo o Brasil, de uma certa forma, né? Ameaça a região norte, ameaça a região nordeste, a região sul. Todas essas áreas, elas estão sendo desmatadas. Se esse desmatamento não parar agora, aonde vamos parar, né? Temos a necessidade de ter esses biomas vivos para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Bom, gente, agora a gente vai entrar em recursos naturais. A gente viu um pouquinho sobre os recursos naturais nas nossas aulas, e os recursos naturais vamos lá, são chamados de recurso natural aquilo que é extraído da natureza e usado para a sobrevivência e para desenvolvimento da população humana. Então, o que é tirado da natureza é chamado de recurso natural. É só lembrar: natural, natureza. O solo, o ar, a água, os minerais e até os seres vivos podem ser considerados recursos naturais, dependendo de como o ser humano se relaciona com ele. Os recursos naturais podem ser classificados em renováveis e não renováveis. Recursos renováveis e recursos não renováveis. A água, o vento, a energia solar e a vegetação são exemplos de recursos renováveis, uma vez que não se esgotam. Por que são renováveis? Porque não se esgotam, não acaba, não tem fim, né? Mesmo que a gente use sempre a luz solar, ela não vai acabar. O ar, ele não vai acabar, pode ser poluído, pode ser impróprio, mas acabar não vai acabar. A água, ela não vai acabar, pode estar poluída, imprópria para o consumo, mas acabar também ela não vai acabar, né? Então, são recursos renováveis que se renovam, podem ser usados novamente. E os recursos não renováveis, ou seja, aqueles que se a gente usar em excesso vão acabar, vai acabar. O gás natural, o petróleo, são alguns dos exemplos de recurso natural não renovável. Ou seja, se usar tudo agora, vai ter que esperar milhões e milhões. Não é que eles não vão se renovar, mas a gente vai ter que esperar milhões, milhares de anos para que tenha novamente esses recursos. Por quê? Porque eles são formados são combustíveis fósseis. Eles são formados por vegetação, animais, tudo já que se decompôs e se acumulou debaixo da terra, né?
Ó, os minerais, o petróleo e o gás natural são exemplos de recursos não renováveis. Esses materiais levam milhões de anos para se formar na natureza e podem se esgotar com o uso excessivo. Então aqui eu botei exemplos para vocês. Ó, a água é um recurso natural renovável. Aqui tem o exemplo do petróleo, a luz solar e ali do lado o gás natural. Né? O gás natural ele é extraído do subsolo da Terra também, assim como o petróleo. Os impactos das atividades humanas. O que as atividades humanas podem prejudicar nessa parte dos recursos naturais? A produção de alimentos. Pastos e plantações destinados à produção de alimentos são a principal causa do desmatamento, conforme a gente falou do desmatamento no Brasil, conforme a gente acabou de falar sobre os biomas, que é a nossa principal preocupação, o que acontece principalmente é o desmatamento do solo. Com o desmatamento também pode ocorrer a erosão e o empobrecimento do solo. Com o desmatamento podem haver deslizamentos, pode haver também o empobrecimento do solo, o solo se tornar infértil, né, o solo não produzir mais. Isso é altamente prejudicial ao nosso planeta, ao nosso país e a nós mesmos. Produção de objetos. Para fabricar os produtos que usamos no dia a dia, diferentes matérias-primas são retiradas da natureza. Por exemplo, o minério de ferro é utilizado para a produção do ferro, o calcário para a produção de cimento, a bauxita para a produção do alumínio. Durante a extração dos minerais, a paisagem vai sendo alterada por causa da retirada da vegetação e abertura de grandes buracos. Aqueles buracos de minérios que são tirados da natureza que a gente viu, e também começa a acumular os rejeitos de minério, e são altamente poluentes, né? Eles são tóxicos e poluem o solo, poluem a vegetação e pode também acontecer, dependendo de como é formado, as barragens com esses rejeitos de minérios, elas podem estourar, assim como aconteceu 2 vezes há pouco tempo, né? Em Mariana e Brumadinho. E mataram muitas pessoas e também houve um desequilíbrio da nossa vegetação, desequilíbrio dos nossos animais. Por quê? Porque atingiu altamente essa área do nosso país, né? Atingiu diretamente a natureza. Aí, além disso, a mineração gera muitos resíduos que contaminam o ambiente. São esses rejeitos de minério que a gente esqueceu naquela aula que a gente teve, né? A gente não lembrava o nome, são os rejeitos de minérios. Eliminação de resíduos. As atividades do dia a dia geram enorme quantidade de resíduos. Lixo, esgoto, fumaça do carro e de fábricas, restos de alimentos, entre muitos outros. Esses resíduos, eles não são eliminados com facilidade. Eles se acumulam no ambiente e causam poluição, que altera a qualidade do ambiente e traz sérios danos aos seres vivos. Muitas pessoas acabam tendo problemas respiratórios. Os seres vivos, muitos deles não conseguem sobreviver, muitos animais não conseguem sobreviver. Por quê? Porque o óleo está invadindo os rios, os mares, né? Isso tudo, essa eliminação, o esgoto, às vezes a água fica imprópria para... Às vezes não, né? A água acaba ficando imprópria para consumo devido ao esgoto. Nós, no verão, por exemplo, a gente tem que estar sempre verificando que tipo de praia a gente pode... Que praia pode ir, porque também tem o esgoto também é enviado para o mar. Desse esgoto que é enviado para o mar, vai saco de lixo, vão fraldas, e os animais eles acabam comendo, porque eles confundem com comida, né? Com algo que eles possam comer. Então, gente, a eliminação de resíduos, ela destrói o meio ambiente. Por isso que a gente tem que eliminar de uma forma consciente, reciclar, reduzir, assim como a gente vai ver agora no próximo slide. O uso sustentável, gente. O uso sustentável, como assim? Não quer dizer que a gente não pode usar mais nada, que a gente tem que parar de usar as coisas. Não, não é isso. É fazer de forma consciente, ou seja, mandar para reciclagem, pensar antes de usar, antes de comprar, pensar, poxa, será que eu preciso realmente? Pensar antes de escrever em outra folha, se tem espaço na folha para você continuar escrevendo, né?
principalmente isso, da gente ter a consciência, não só por nós, mas pelos próximos que virão, os nossos filhos, os nossos netos, porque a gente está deixando um planeta para eles. E como é que a gente vai deixar esse planeta? Utilizar os recursos de forma sustentável é planejar melhor o modo de consumo desses recursos e seus derivados. O uso sustentável dos recursos é importante para que ele não se esgote no futuro e para que sua extração, produção e descarte não prejudiquem o meio ambiente. Aí aqui eu coloquei para vocês, consumo consciente, reciclar, reutilizar, repensar, economizar água, economizar também outras formas, né? Para que eu vou fazer uma reforma gigante só porque... Vou dar outro exemplo. Para que eu vou comprar um celular novo se o meu ainda serve? Se o meu tá bom, se o meu não apresentou nenhum problema? Porque o níquel, o ferro, isso polui, do celular polui o meio ambiente. Ah, mas eu passo para o meu colega, e o colega, eu passo para o meu tio. Mas o seu tio tinha um celular, que ele também vai se desfazer desse celular. E daí por diante pode gerar aquela montanha, né, de poluição para o nosso planeta. E a proteção dos ecossistemas e dos seres vivos, gente. Para proteger a biodiversidade, existem leis que regulamentam a interferência humana, ou seja, que determinam como e onde a vegetação pode ser alterada nos ambientes naturais. Bom, gente, basicamente é isso. Vamos preservar o nosso ambiente. A gente aprendeu um pouquinho mais sobre os biomas, sobre como eles são. Vimos que o desmatamento é a principal causa, né, o principal dano que a gente está cometendo ao nosso planeta, aos nossos biomas. Vimos um pouquinho sobre os usos sustentáveis. E é isso aí, é a nossa revisão, um resumão do que a gente viu durante esse período, né? E eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, a gente também vai conversar nas aulas online. E até a próxima. Um beijo.